Fala galera, Dandadan não tá economizando na segunda temporada. Entre cultos sombrios, uma serpente gigante, possessões e até um mecha Buda, o anime está deixando claro que essa obra não tem medo de misturar terror, humor e insanidade. A história da segunda temporada começa com a família Kito, um clã que carrega nas costas um segredo macabro. Há mais de 200 anos, eles sacrificam vidas humanas para a grande serpente, um verme colossal. Por quê? Porque essa criatura vivia no vulcão da vila e, se não fosse alimentada, provocava erupções. Os Quito acreditavam que, ao aplacar sua fome, recebia até bênçãos como águas termais que sustentava a comunidade. Mas o ritual que deveria manter a ordem abriu espaço para algo ainda pior: o surgimento do olho do demônio. Ele possui o Jiji e transforma um amigo de infância da Momo em uma arma viva. No subterrâneo, enquanto o grupo enfrenta a serpente, o olho do demônio quase mata a Momo. É aí que surge a primeira ajuda inesperada. Doverdemon aparece e traz junto a Seiko e Taro. Com a energia espiritual da Seiko, o apoio do Manijiro e o corpo do Taro, eles conseguem selar temporariamente o olho do demônio dentro do boneco. Mas o perigo não acaba aqui. A luta contra a serpente parecia impossível até que Momo se lembra de detalhes sobre minhocas que Gigi tinha comentado. Quando o solo fica encharcado, elas sobem e se secam na luz. Usando esse raciocínio, ela incendeia a casa, chama os bombeiros para inundar o local e força a serpente a emergir. Sob a luz, o monstro seca e é destruído. Como se não bastasse, eles ainda usam o cadáver como mangueira gigante para resfriar o magma do vulcão e salvar a vila. Depois da batalha, ainda restava o problema do olho do demônio ligado a Gigi. A Seiko tenta exorcizá-lo, mas falha. Então ela chama um grupo de performance de Hayashi, cujo som atravessa o plano espiritual. O rito começa a funcionar, mas no meio do processo, o Gigi pede para parar. Ele não quer que matem o olho do demônio. A Seiko respeita o pedido e interrompe. A partir daí, o espírito passa a conviver com ele sob vigilância e até fecha um acordo com o Karun, só lutar contra ele, reduzindo os riscos para os outros. E nesse ponto que eles descobrem como controlar a manifestação. Se Gigi tem contato com água fria, o olho do demônio desperta. Se entra em contato com algo quente, o Gigi volta. Essa regra simples vira a chave para administrar o equilíbrio entre humano e demônio e preparar o terreno para conflitos ainda maiores. No final desse arco, chega o momento mais insano. Surge uma ameaça de um kaiju e o Okarun propõe usar o Manuskin da casa da Yasa para criar uma arma gigante. O Quinta Sakata tenta liderar a visualização, mas quem realmente consegue é a Momo. Resultado, a casa se transforma em um mecha Buda. Para quem não sabe, o Nanoskin é uma tecnologia alienígena feita de nanomáquinas que pode se moldar a imaginação do usuário. Ou seja, se você conseguir visualizar algo em detalhes, o Nanoskin dá forma e cria aquilo no mundo real. O Nanoskin pegou a imaginação da Momo e transformou a casa nesse Buda gigantesco, com cada personagem pilotando em cabines diferentes. Um deus mecânico pronto para enfrentar monstros de outra escala. Essa segunda temporada, adaptando até o capítulo 68, por enquanto, não entrega finais fáceis. A família Kito e seus sacrifícios revelam horrores ancestrais. A Momo mostrou inteligência na luta contra a serpente. O Gigi carrega o fardo do olho do demônio e agora até um mecha Buda entrou na cena contra um kaiju. E aí galera, qual parte mais pirou sua mente? O sacrifício humano da família Kito, que foi macabro, a estratégia de Momo para acabar com a minhoca ou o renascimento do mecha Buda? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva porque Dandadan só está começando a ficar mais insano. E não esqueça de conferir os links abaixo dos canais parceiro aqui do Matris. O canal da Polly, um canal focado em crochê e na sua vida cotidiana. E o canal do Imesh, focado em gameplays. Valeu galera, tamo junto, até a próxima.